convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6, versículo 14. Vamos dar continuidade ao nosso tema. Gente, vocês estão com calor? Tem como ligar o ventilador aí? Acho bom ligar, tá um pouco quente aí. Se alguém tiver com frio aí, avisa, tá? Mas eu tô suando aqui. Marcos capítulo 6, verso 14. Eu queria dar alguns avisos bem importantes. Conferência Onda Dura do ano que vem está aí. Nós estamos liberando lotes de ingressos, então caso você queira participar, até amanhã nós teremos um preço promocional. Então não deixe de participar, serão 3 dias. É um evento no qual nós, como Onda Dura Global, nos unimos naqueles 3 dias, no qual somos alimentados, direcionados para viver como igreja. Então se você tem interesse, em participar, em fazer parte da nossa conferência, não deixe de adquirir o ingresso agora, que está um custo muito baixo, é bem baixo mesmo, o valor é bem baixo, e creio que vai ser de muita edificação para você, ok? Esse é um recado. Segundo recado, essa semana nós não teremos grupos pequenos. Nós, como igreja, iremos fazer uma ação social. Então essa semana toda a Onda Dura Global não estará tendo grupo pequeno e será dedicado então um período daquela semana, que no nosso vai ser sábado, das 8 ao meio-dia, no qual nós, como igreja Onda Dura Curitiba, adotamos uma casa de recuperação de menores infratores. E a ideia então é que todos nós nos unimos, cada um com seu GP, nós estaremos unidos para ir lá naquele lugar. Nós iremos fazer reformas do espaço, daremos uma palavra aos jovens lá, vamos orar pelos funcionários, servi-los naquele dia. Então, se você tem interesse em participar, ali no final do culto, você deixe o seu contato, ou quem participa dos nossos grupos do WhatsApp, lá mesmo tem um grupo do WhatsApp para essa ação. Entre lá, participe, converse com o seu GP, veja qual será a responsabilidade deles, para que a gente então, de alguma forma como igreja, tenha uma ação social que possa servir a nossa cidade, ok? Então esses são os avisos. Outro também, eu queria saber se há alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Se sim, nós queremos como igreja recebê-los com uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos. Há mais alguém? Levante sua mão. Os nossos voluntários irão até você, entregar a você um encarte. Nesse encarte fala um pouco da nossa igreja. Tem um vale presente também. Um vale presente que você pode no final do culto, ali na recepção, retirar esse vale presente. Eu creio que é uma forma de carinho nossa, para que você possa se sentir amado e cuidado entre nós, ok? Sejam muito bem-vindos. Nós, como Onda Dura, temos a cultura de trabalhar e viver a igreja, o seu ensino de forma temática. Então, a cada 2 meses, normalmente, nós adentramos um livro da Bíblia e estudamos esse livro até então entendermos tudo aquilo que aquela porção tem para nós. E algumas semanas atrás nós retomamos o tema A Chegada, aonde fala acerca da vinda de Cristo através do Evangelho de Marcos, aonde Marcos narra então a nós como foi as obras de Cristo. E nós retomamos a partir do capítulo 5, após Jesus parar a tempestade, chegando naquela cidade onde ele cura, onde ele liberta aquele endemoniado, mostrando a nós o seu poder, a sua autoridade. E assim então nós estamos estudando semana após semana. A semana passada nós falamos sobre honra. Quem estava aqui presente? Foi muito valioso, porque entendemos que a nossa honra, ela pode limitar a ação de Deus sobre nós. Não que Deus não tenha poder para passar aquilo que nós humanamente pensamos, mas aquele povo de Nazaré não desfrutou, não pôde ver a manifestação de Deus, maior ainda porque não o honraram, não deram a ele crédito, não deram a ele valor, e por isso foram impedidos de viver e experimentar a graça de Deus.
E Deus então continua a sua obra, porque aquele povo fechou a porta. Nós percebemos que Deus graciosamente dá a nós chances. E glória a Deus por isso. Mas há um momento que a porta é fechada. E por isso que o dia do arrependimento, o dia da salvação é hoje. E agora nós iremos estudar a porção onde narra a morte de João Batista. João Batista foi o profeta precursor, no qual veio anterior a Cristo, anunciando a vinda do Messias. Era primo de Jesus. E João Batista é um grande exemplo para nós, no qual revela a nós um homem completamente comprometido com a verdade. O seu compromisso, acima de todo, estava em fazer e cumprir a missão que ele recebeu. E é muito legal isso, porque a grande verdade é que, como igreja, nós temos uma missão. Como igreja, nós temos um compromisso. E esse compromisso, ele é completamente ligado à Bíblia e àquilo que é eterno. O nosso compromisso não é meramente com aquilo que acreditamos e pensamos. O nosso compromisso como igreja, como povo de Deus, deve ser vivido de uma forma que Deus possa ser expressado. Romanos, capítulo 8, verso 19, olha o que ele diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Então olha só, a natureza criada, ela aguarda e espera com grande expectativa que nós, como igreja, nos manifestamos. Existe uma esperança do mundo, uma esperança do ambiente onde nós estamos, que haja uma manifestação nossa, manifestando aquilo que o reino representa e é. Então existe esse chamado meu e seu como igreja, que precisamos então ser uma voz profética no momento e no tempo que nós vivemos. E esse texto ele vai falar muito sobre a igreja representada por João, a sociedade, a consciência representada pela palavra e a sociedade representada por Herodes. E meus irmãos, diante do cenário que nós vivemos como Brasil, eu creio que essa palavra é completamente profética para nós. É assustador perceber irmãos dentro do nosso convívio tendo atitudes completamente contraditórias à palavra de Deus. Então perceba que precisamos entender que há uma missão dada a nós. Há um compromisso que nós devemos ter. E a cultura que nós vivemos é uma cultura que quer viver de acordo com aquilo que é conveniente. Não é verdade? Todo mundo procura e quer buscar viver, ouvir e aprender aquilo que está ao seu agrado. Ninguém deseja ser confrontado. Ninguém deseja ser exposto. Todo mundo almeja viver aquilo que o satisfaz. Porém, ainda que ela tenha total direito, nós como igreja precisamos ser a voz profética que vai trazer a verdade do reino dos céus. Deus nos chamou para ser uma voz profética nesse tempo, que está além de qualquer realidade humana. Vamos orar? Senhor, nós queremos essa noite aprender por meio da Tua palavra qual é a postura, qual é o caminho, qual é a maneira que nós devemos viver. Nos ensina a depender do Senhor, a confiar no Senhor. Fala conosco, abra o nosso entendimento, nos dê revelação do Senhor para esse tempo. Oramos dessa forma, no nome de Jesus, amém. Acompanhe comigo o verso 14. Logo,
o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros diziam: um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. Então, o contexto aqui que nós temos, que começa a narrativa de Paulo, de Pedro, no qual instrui Marcos acerca da vida de Jesus, é que Herodes, ouvindo um falatório de um homem que estava gerando milagres e transformações na sua cidade, igual a João Batista, porque Jesus vem depois com a mesma pregação, realizando sinais e maravilhas. E muitos achavam que era um profeta. Uns achavam que era um homem de Deus enviado. E Herodes aqui acreditava que Jesus era João encarnado nele. Como se pudesse então, através disso, João voltar por meio da vida de Jesus. Isso é interessante porque Herodes, nesse contexto, é alguém que foi aquele que mandou prender João e aquele que matou João. Mas ainda, sendo esse homem que matou e prendeu, ainda havia nele uma preocupação. Ainda havia nele algo que o acusava por aquilo que ele fez, ao ponto de imaginar que João Batista estava voltando. Revelando a nós, primeiro, um grande erro teológico, místico, porque isso não é possível, mas revelando a nós que Herodes temia aquele homem. Ele tinha temor porque sabia que aquele homem, ainda que morto, era alguém poderoso. E olhando para o nosso contexto de hoje, Herodes era o filho do grande Herodes, que era um rei que governava 1/4 daquela região. Então era um homem que tinha autoridade, um homem que a sua palavra, o que dito, era feito, um homem que a sua família era conhecida pela promiscuidade, uma família que matou várias e várias pessoas. O seu pai matou todos os filhos, as suas esposas, porque temia que eles dominassem ou tivessem o seu trono. E agora Herodes, ele assume o trono, e assumindo esse trono, ele tem uma atitude no qual é confrontada pelo profeta João Batista. João Batista era um homem que naquele tempo vem trazendo a verdade de Deus. João Batista aparece após 400 anos de silêncio e começa a confrontar a realidade social e espiritual daquele tempo. Um homem que foi criado no deserto, mas que foi separado por Deus para confrontar a sociedade daquele tempo. E sabe qual é o confronto que ele tem? Ele chama Herodes e confronta Herodes, porque Herodes casou com a mulher do seu irmão. E ele fala que isso é contrário à lei de Deus, isso é incesto. João Batista então aqui revela a nós um homem que não temia a nenhuma autoridade humana. Um homem que tinha um compromisso com a verdade. Um homem que não se rebaixava à posição política, à posição social de qualquer pessoa. O seu compromisso era com a palavra de Deus. E a grande verdade é que nós precisamos ter esse mesmo apreço, essa mesma convicção em ter um compromisso com a verdade. Independente de qual é a posição e de quem está. Meus irmãos, Herodes poderia falar e determinar qualquer circunstância para João em qualquer momento. Herodes, trazendo para o nosso contexto, é quase um Alexandre de Moraes. Está gravando aí, né? Vai que ele me
censura. Mas é quase isso, para que você entenda um pouco. Alguém que tinha, que não deveria, mas tem toda a autoridade para determinar e fazer o que bem entende. Mas ainda sendo esse homem, tendo essa posição, João, como homem de Deus, não permite que isso impeça ele de confrontar. Ao ponto de que ele diz que a prática que ele estava tendo era uma prática pecaminosa, que não deveria acontecer. Que homem corajoso, não é verdade? Porque, infelizmente, nós percebemos no tempo que nós estamos vivendo, muitos se rebaixando, muitos se colocando com temores e medos de confrontar, em falar a verdade de Cristo, porque estão diante de posições, diante de realidades que de alguma forma possam gerar prejuízos. Porém, o que nós não podemos deixar de crer e viver, que a palavra de Deus precisa ser a nossa consciência. A palavra de Deus sempre é aquela que vai nortear a nossa forma de viver. É ela que determina o que é certo, o que é errado. É ela que nos chama, é ela que nos leva para o arrependimento. É ela que nos leva a viver expostos em situações que levam até prejuízo, mas ainda assim confiando que ela é a verdade. E a minha pergunta para nós essa noite começa: qual é a sua postura diante de realidades que são contraditórias àquilo que nós cremos? Como você reage diante, por exemplo, de um chefe, de um professor, de um político, no qual você está vivendo, se relacionando e tem uma atitude contrária àquilo que você crê? Qual é a sua postura? Como você se posiciona diante disso? Você é conivente? Ou você é corajoso o suficiente e temeroso ao Senhor ao ponto de se posicionar falando: ei, aqui não. Aqui vai contra aquilo que eu creio. Eu lembro de uma história que eu vivi num trabalho onde um chefe meu, amigo, eu havia acabado de me converter, e ele sabia que eu estava nesse processo de conversão, então começou a ter alguns conflitos. Em algum momento o telefone tocou da empresa, eu atendi, ele falou: Jaco, diz que eu não estou, fala que eu saí. Na hora eu olhei para ele e falei: cara, não vou fazer isso, eu não posso. Ele: não tem nada a ver, diz que eu não estou. Falei: você está aqui, ó. Ele: está aqui, só um minuto. Entreguei o telefone. Meu irmão, pensa num BO. Acabou a ligação, ele falou: cara, eu dei uma ordem para você, eu sou seu chefe. Falei: irmão, nem era irmão, na época, eu falei o nome dele, falei: olha, eu entendo, eu respeito você, mas o que você está me pedindo está passando da autoridade daquilo que eu creio. Ele falou: cara, então não tem como você trabalhar conosco. Eu falei: ok, mas eu não vou me submeter a isso, porque isso vai contra aquilo que eu creio. E eu lembro que ele olhou para aquilo e então falou: cara, eu gosto muito do teu trabalho, mas infelizmente várias vezes eu vou solicitar isso, então é melhor a gente desconectar você da empresa. Me desconectaram. Meu irmão, quando eu cheguei em casa, falei para minha mãe isso, a minha mãe ficou doida. Tu tem que entender, você é muito radical, todo lugar é assim, todo mundo faz isso. Eu falei: eu não sou todo mundo, porque isso é comum, e não é verdade? É muito comum. Não, faz, diz que chegou tal horário, fala que não vai dar tempo. Criam-se cenários onde não confrontamos ou somos uma testemunha real confrontando essas coisas. E eu lembro que eu então, a partir daquilo, eu abri minha empresa e ainda mantive o contato com eles. Mas meu irmão, aquele casal que era o dono da empresa, criaram uma confiança em mim que não existia antes, porque eles viram em mim alguém que tinha um compromisso com a verdade, e pela graça de Deus se converteram. E o que eu pergunto a você é: com quem você tem compromisso? Até aonde vai o teu compromisso?
Porque o compromisso com a verdade aqui de João Batista levou ele aonde? À prisão e a ser decapitado. Porque ele não se titubeou, né, como diz o ditado, diante de Herodes. Ele não se dobrou diante de homens. E a grande verdade é que a igreja, ela não é senhora. Martin Luther King diz, ela não é senhora ou serva do Estado, mas antes a sua consciência. Ela deve ser a orientadora e a crítica do Estado, e não a sua ferramenta. Meus irmãos, entendam algo: o reino de Deus está acima de qualquer partido. O reino de Deus não é o partido da esquerda, o reino de Deus não é o partido da direita, nem do centro. Não coloque o reino de Deus dentro dessa prateleira. Irmãos abraçando presidentes como se fosse o homem de Deus, o outro homem. Não existe homem de Deus ou não de Deus. Deus não abraça partido humano. Isso não significa que nós devemos apontar os erros, que nós iremos aqui aprender com João Batista acerca disso. Mas a igreja não está nessa prateleira. A igreja não é da direita e nem da esquerda. Ok? É isso que a Bíblia diz. Nós estamos além. Nós somos superiores, porque nós somos a consciência. Nós somos aqueles que carregam a justiça e a moral. Nós precisamos lutar para que o povo não viva valores de um partido A ou B, mas viva os valores do reino: justiça, paz, amor, sacrifício, entrega. Sabe, como é triste perceber pessoas divinizando políticos. Meu irmão, com todo respeito, o dia que você começar a colocar sobre um político uma expectativa, você se perdeu completamente. Porque nenhum homem nessa terra é justo, correto e santo. Nenhum homem pode ter de nós uma veneração, uma idolatria que nos leve a colocar sobre ele ou sobre um partido uma expectativa. Porque o Estado não pode ter esse lugar na nossa vida, ainda que ele é importante, ainda que tenha valor, mas a igreja não é serva, não está envolvida nisso. Meus irmãos, agora eu posso falar quantas igrejas, irmãos, abraçaram partidos políticos A e B. Meu irmão, não entendeu que a igreja está além. Que na verdade a igreja é o Estado que precisa da igreja, não é a igreja que precisa do Estado. A igreja nunca dependeu de um partido político para existir. A igreja sempre permaneceu até o fim. Reinos passaram, governos passaram, terra, mundo se passou, mas a igreja sempre permanece a mesma, independente das circunstâncias. Nós precisamos preservar a sobriedade, ser uma voz profética. Irmãos, muitos sendo completamente cabos políticos, e eu não vejo problema algum nisso, em você compartilhar, em você ser militante, mas a grande verdade é que essa militância pode revelar uma ignorância espiritual. Irmãos, todos os dias, de segunda a segunda, publicação de partido A e B e C, e eu não estou falando de qual é certo ou errado. E tudo bem, legal que você está compartilhando, mas não existe uma publicação do Evangelho que é a esperança. Uma publicação da sua igreja local que é muito mais profunda do que uma crença ou querer convencer alguém do lado A ou lado B. O quanto você militou, se fosse feito em pró de pessoas ouvirem o Evangelho, será que havia um impacto? Entenda o que eu estou falando, você tem todo o direito e pode se posicionar, mas aprenda a ter o quê? Equilíbrio. Porque se eu só expresso isso, o que eu estou revelando? Que eu estou
colocando a minha dedicação, a minha preocupação nessas coisas. E nós não podemos nos rebaixar a isso. Precisamos ser a consciência, assim como João foi aquele homem que apontou. E aí entra, pastor, mas não vamos ficar calados, não. Nós vamos mostrar, nós vamos chamar o Estado, independente de quem está no governo, apontar. Se há corrupção, aponte, esse é o chamado nosso. Se há coisas que são injustiças, nós devemos nos posicionar, ok? E é óbvio que nós observamos uma deturpação total, porque são coisas imorais acontecendo e o povo está cego. Mas não porque nós cremos num partido, mas porque nós cremos a partir da palavra de Deus. Ela é o norte para nós. Então nós precisamos entender que ainda que temos uma posição, precisamos ter equilíbrio, ser uma voz profética, uma voz que sabe discernir, que sabe entender. E é engraçado que, ainda que Herodes tentou matar e prendeu a Jesus, a João Batista, a sua consciência o acusava. Sabe, ainda que ele rejeitou em partes aquilo que Herodes estava falando, a consciência dele o acusava. Porque, meu irmão, não tem como você apagar a sua consciência. E a verdade é que a palavra de Deus falada, a palavra de Deus direcionada, ela vai gerar em nós respostas, boas ou ruins. O rei, versículo 17, havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa do seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o servo viva com a esposa do seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia. Sabendo que ele era um homem justo e santo, Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Então olha que interessante, Herodes estava querendo proteger João ao prender. Ainda que ele era confrontado, ainda assim ele gostava de ouvir João. Ainda que ele era confrontado, ele se encontrava e ouvia João acerca daquilo que ele tinha. Herodes é aquele que ouve, mas não se prostra. Então, ainda que você ouça homens de Deus, ainda que você seja confrontado, ainda que há palavras no qual são direcionadas para nós, nos confrontando com a verdade, se não houver em nós uma atitude, de nada adianta. Porque ouvir, Herodes ouviu. Herodes era aquele que estava ali com os ouvidos atentos. Ele ficava conturbado, mas o seu ouvido atento e a sua preocupação não gerou nele uma mudança. Não gerou nele uma atitude que revelasse um quebrantamento. Uma atitude que revelasse alguém que tinha temor para com a palavra de Deus. E João Batista, ainda em meio a tudo isso, ele tinha um compromisso com a verdade. João Batista foi preso porque ele tinha uma verdade. E é engraçado isso porque a minha pergunta que eu faço a você essa noite é: quanto você está disposto a ser talvez demitido, a não ser bem visto, a não ser aceito em ambientes por causa da sua atitude com a verdade? Até onde vai o teu compromisso com a verdade? Até onde você se coloca em confronto para de alguma forma revelar o que você crê? Por exemplo, homens, contextos de empresa, grupos de WhatsApp,
Quantos grupos de empresa são alimentados por pornografia? E até que ponto você se posiciona nesse grupo? Até onde você ali revela e fala a verdade, mostrando que você não é conivente com aquilo, ou você é aquele que não fala nada no grupo, está lá, não fala nada, não se expressa em nada, achando que está tudo bem. Meu irmão, não está tudo bem, não condiz com aqueles que creem no Senhor, está expostos a ambiente assim, mas pastor, eu não abro o vídeo. Eles não sabem que você não abre o vídeo. E ainda que você não abra, você está sendo completamente neutro. Talvez é necessário você ter uma postura e falar: olha gente, eu gosto de vocês, mas esse grupo aqui não condiz com os valores que eu creio. Isso não é algo que agrada a minha família e ao Senhor. Mas talvez isso vai gerar em você o quê? Rejeição. Talvez as pessoas vão caçoar de você. Nossa, vai dizer que é só com a mulher, não pode ver o crentezinho. Por vezes você vai ser taxado, rejeitado, mas por quê? Porque você tem um compromisso com a verdade. A verdade precisa prevalecer. E meus irmãos, todo mundo devia ter um João Batista na sua vida. A grande verdade é essa. Todo mundo devia ter um amigo chamado João Batista, que chega corajosamente e confronta com a verdade, não para denigrir, não para atacar, mas com o desejo de levar você a viver a integralidade. Sabe, por vezes, pessoas assim nós não queremos perto, porque geram em nós desconforto, geram em nós preocupação, gera em nós orgulho. Por quê? Porque estamos sendo confrontados. Mas a grande verdade é que se a Bíblia é o fundamento para isso, louve ao Senhor. Se há pessoas que usam a Bíblia para te confrontar, não para te atacar, mas para levar você ao desenvolvimento e à integralidade, louve ao Senhor. E como nós necessitamos de João Batista. Pessoas que são corajosas ao ponto, por vezes, de gerar até um desconforto no relacionamento, mas que têm um compromisso com a verdade. Meus irmãos, ter um compromisso com a verdade vai te colocar em situações desconfortáveis. Não adianta. Vai te colocar em situações que você não vai querer estar, não vai querer falar, mas o nosso compromisso e o nosso temor precisa ser para com Deus. Você talvez vá ser mal compreendido, mal entendido, e às vezes há realidades mesmo que nós erramos numa fala, mas meu irmão, ter um compromisso com a verdade vai por vezes te levar a ser alguém não muito prazeroso de estar perto, mas para Deus isso serve como louvor e honra, porque o nosso compromisso supremo é com Deus e com a Bíblia. Esse é o compromisso. Ainda que haja desconforto, ainda que perdemos discípulos, ainda que somos rejeitados, meu irmão, é a vida. Eu digo não que nós não tenhamos que ter cuidado como falar, mas meu irmão, entenda algo, que a verdade ela vai separar muita gente. Muita gente não vai gostar do que ouviu, e por amar o seu próprio desejo, o que ela vai fazer? Ela vai dar um jeito de parar a sua voz. O que Herodes fez? O que Herodias fez? Prenda ele. Vamos parar esse homem, porque se ele não falar, eu vivo como eu quero. Porém, ainda preso, ainda morto, a consciência de Herodes acusava. Por quê? Porque estava além de um homem, está dentro de uma realidade que Deus estabelece para que nós possamos então viver de acordo com aquilo que Ele quer. Herodes respeitava, protegia, porque sabia que João era um homem justo e santo. E isso é muito legal, porque ainda
que Herodes era confrontado, ele via em João um homem justo e santo. Então perceba que ainda que ele confrontava ele, João Batista tinha um bom testemunho. Então quando ele falava com alguém que tinha autoridade, porque ele não falava como alguém que não vivia aquilo, ele vivia aquilo, ao ponto de que foi preso, ao ponto de que corajosamente confrontou aquele que era o boss daquele tempo. E eu penso, será que nós estamos nesse nível de ser fiel à palavra de Deus, ao ponto de sermos mortos? Esses dias uma ovelha veio falar comigo, o chefe dele chamou ele e falou: olha, a partir de hoje eu quero que você mude um pouco esses valores das notas, para que a gente pague menos imposto. E ele olhou para aquilo e falou: meu Deus, e agora? No outro dia ele veio falar comigo: pastor, trabalho numa empresa, amo o lugar, amo o ambiente, meu chefe é alguém incrível, mas ele pediu para mim tirar uma nota com valor inferior para a gente não pagar o imposto. E aí? Eu falei: o que você pensa disso? Ele falou: não devo fazer. Eu falei: isso. Nós temos um compromisso com a verdade. E agora, o que eu faço? Fale para ele. Fale para ele o motivo por que você não vai fazer isso, para que ele ouça o testemunho e de alguma forma isso possa gerar vida nele. E ele fez isso, chamou o patrão e falou: olha, eu creio, eu tenho princípios e valores que são norteados pela palavra de Deus, e de acordo com isso, isso é crime, isso é falsificar, isso é ser uma balança desonesta. E ele fez o quê? Falou isso para o chefe dele ouviu amargamente, falou: ok, nós vamos pensar, vou pensar o que eu vou fazer contigo. Passou uma semana, o chefe veio e falou: olha, eu entendi e continue fazendo o que você está fazendo, que é o certo. Por quê? Porque ele foi fiel à verdade. Meus irmãos, nós precisamos ter um compromisso com a verdade, ainda que custe perder um emprego, ainda que custe ser ridicularizado, porque o nosso compromisso é com a verdade. Finalmente, versículo 21, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ela deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para os seus oficiais e militares, e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradava muito Herodes e os seus convidados. Peça qualquer coisa que deseje e lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sobre juramento: eu lhe darei o que pedir, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. Meu irmão, olha que injusto, né? João Batista é decapitado por causa de uma promessa de um homem que se envaideceu-se do meio de um público. Um homem que orgulhou-se da situação e faz uma promessa vã. Porque quem em sã consciência promete metade do seu reino porque houve uma dança encantadora? Um homem que estava colocando sobre si um orgulho, uma vaidade, que custou a cabeça de um homem inocente. Um homem fiel a Deus. Meus irmãos, seguir a verdade pode nos levar à morte. Pode nos levar a danos e sofrimentos. Porém, somos levados à morte como uma semente que viveu fielmente a Deus. Eu lembro que eu li um livro, Heróis da Fé. Aconselho você, se não leu ainda, lê. E ele narra a história de homens que foram martirizados. Tem uma história de uma mulher que ela estava sendo queimada, e o único meio para que ela não fosse queimada era negar a Cristo. E ela então não estava negando isso,
Sabe o que eles fizeram? Trouxeram o filho dela, amarraram ele, para que ela, olhando para o filho dela também, se ela não negasse a Cristo, ele seria queimado. Meus irmãos, perceba o nível de sacrifício. E a história diz que ela, juntamente com o filho ensinado por ela, falaram que preferiam morrer queimados do que negar ao seu Salvador. E o livro diz que eles cantavam louvores enquanto eram queimados. Meus irmãos, é isso que nós precisamos viver. Nós, graças a Deus, não somos queimados, mas precisamos ter uma fé firmada e verdadeira, comprometida com a verdade acima de todas as coisas. Viver o reino de Deus no mundo que nós vemos hoje, meu irmão, é se colocar à prova, não é verdade? É se colocar contra a cultura, e esse é o chamado nosso como igreja, a ser uma voz profética, não acusatória, mas trazendo a verdade da condenação para que haja quebrantamento. Sabe, não demonize pessoas que pensam diferente ou votam diferente, mas seja uma voz profética. Fale em amor, para que essa pessoa possa ter os olhos abertos. Muitas igrejas, pela sua postura que tiveram politicamente, vão afastar muitas pessoas, porque demonizaram qualquer tipo de pessoa que não vota no partido que aquela igreja vota. E deixa eu te falar a verdade, partidos passarão, reinos passarão, mas a palavra de Deus permanecerá a mesma sempre. O rei muito se entristece com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. E ele decapitou João na prisão. Trouxe a cabeça num prato e entregou à moça, que o levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e colocaram numa sepultura. E aqui fica o exemplo final. Se entristecer não é o suficiente. Herodes olha para aquilo e fala: que situação. Mas a reputação dele era mais valiosa. Ele estava mais preocupado em que o povo e as autoridades iam pensar por ele negar uma promessa que ele fez, do que propriamente ter um compromisso com a verdade daquele homem que trouxe. Será que nós temos amado outra coisa mais do que a vontade de Deus? A nós mesmos, as nossas preferências. Eu não concordo com isso, e por isso até que ponto é necessário você amar mais as suas preferências do que aquilo que gera comunhão e vida? A igreja é um ambiente que nós precisamos amar a todos diferentemente. Hoje eu estava numa reunião conversando com algumas pessoas, eu falei: irmão, é completamente aceitável discordância entre nós, amém? Precisamos criar ambientes que você pode discordar do que eu penso, do que eu acredito, posição política, não tem problema. Cor, jeito, não tem problema. Mas nunca isso pode roubar de nós o amor que nós devemos ter um pelo outro. Sabe, você pode discordar de mim, irmão, eu posso discordar de você, não tem problema nenhum. Mas as nossas discordâncias precisam ficar num lugar que não interfira o nosso amor, porque ainda que nos discordamos, somos chamados a amar um ao outro, a preservar um ao outro, entende? Ainda que haja diferenças, somos chamados a preservar. Ainda que você talvez não concorde, e entendo até a não concordância com alguns partidos políticos ou políticos, ainda assim você é chamado a amar e orar por ele.
Perceba como o reino de Deus, ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. Orar, por vezes, pelo nosso inimigo. Não é verdade? Gente, o qual quer o mal nosso. Gente que quer paralisar, mas ainda assim Deus fala o quê? Ore pelos seus inimigos. Sejam diferentes, não trate como Ele os trata. E esse é o chamado que nós recebemos. Ser uma igreja que carrega a consciência, que não se sujeita, não se coloca numa prateleira de instituições, partidos políticos. Nós estamos além, carregamos algo muito mais excelente. Por quê? Porque aquilo que nós cremos vem dos céus. Nenhum partido é justo. Só o reino dos céus há justiça. Só lá nós encontraremos retidão. E só de lá devemos esperar isso. Enquanto isso, sejamos esses luzeiros aonde estamos, revelando a glória de Deus por meio da nossa submissão e de um bom testemunho. A igreja de Deus por muito tempo é blasfemada, é vista com maus olhos por falta da integridade do povo de Deus. Há empresas que não contratam cristãos, você sabia disso? E isso é completamente vergonhoso, porque nós deveríamos ser aqueles mais confiáveis, mais desejados, porque não servimos a um patrão, a uma empresa, nós servimos a Deus, e o nosso dever e compromisso é com Ele, que vai refletir em um bom trabalho, em um bom funcionário diante do mercado. Porque a nossa provisão não vem da nossa empresa, vem do Senhor. Nós tememos não ao homem, mas o Senhor. Então você deve ser o maior exemplo no teu trabalho, na tua faculdade. Meu irmão, não é normal um cristão não fazer o trabalho da faculdade, não ir à faculdade, faltar. E acha que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Qual é o seu testemunho? Você fez um compromisso, assinou um contrato, estar naquela aula estudando. E acha que não, ali não é espiritual. Não tem nada a ver, pastor, é minha faculdade, é a minha profissão. Não, tem tudo a ver. Sejamos integrais. Ainda que custe danos na nossa vida. Ainda que custe percas. Mas a verdade sempre precisa ser o maior compromisso nosso. Amém? Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Senhor Jesus, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda arrogância, todo orgulho de por vezes não aceitar a verdade do Senhor. Gera em nós pessoas ensináveis, pessoas humildes, pessoas integrais. Gera em nós pessoas que se comprometem, que vivem de acordo com a Tua palavra, é a Tua verdade que determina a nossa vida. Não permita com que nós nos sujeitamos e nos amoldamos a esse mundo corrompido, pecaminoso e imoral, mas que sejamos a voz da verdade, sejamos uma voz profética, trazendo a verdade dos céus, trazendo a Tua vontade sobre a terra. Que nos nossos trabalhos, faculdades, casas, sejamos homens e mulheres integrais, verdadeiros, honrosos, comprometidos com a Tua verdade. Não nos permita nos render a posições políticas, financeiras, profissionais, mas que sejamos completamente fiéis e devotos somente ao Senhor. Nos ensina, Jesus, a viver com integralidade. Oramos, pedimos a Ti a Tua graça para vivermos isso. Coragem, derrama sobre nós coragem, que não tenhamos medo em obedecer o Senhor.
Nos ensina a ter prazer, em alegria, em ser fiel a Ti. Guarda-nos em segurança, nos leva em segurança para as nossas casas, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Guia-nos, conduza-nos para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós entregamos esse culto a Ti. É assim que nós confiamos ao Senhor. Oramos dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, tenha um bom descanso, uma boa semana e que a gente possa expressar a integralidade e o caráter de Deus aonde nós estivermos. Amém? Deus abençoe.